Olá, você em casa, bem-vindo ao programa dominical vespertino Saúde e Bem-Estar com o Dr. Cleiton Alencar. Hoje nós vamos entrevistar a doutora Lena Alencar, anestesiologista. Iremos falar de mitos em anestesia, consulta em anestesia e curiosidades em anestesia. Não perca, daqui a pouco voltamos com Saúde e Bem-Estar com o Dr. Cleiton Alencar. Meu nome é Camila, eu sou gerente da Capodarte Belém. A Capodarte está há 2 anos aqui em Belém, é uma marca brasileira inspirada na moda italiana. Essa inspiração ela traz à tona a elegância e a sofisticação da Europa, que é o berço da moda, e além disso o próprio nome Capodarte significa chefe da arte, que remete à natureza artesanal dos nossos produtos e seu alto padrão de qualidade. Os nossos produtos eles vão ser divididos em 4 ocasiões: Work, Weekend, Festa e Evento. Work são produtos mais sérios para o trabalho, Weekend seriam produtos para passeio, para o dia a dia, e Festa e Evento são aqueles produtos mais sofisticados, para serem usados em ocasiões mais especiais. Então eu gostaria de convidar você, de bom gosto, que venha conhecer a nossa loja aqui no 4º piso do Boulevard Shopping. Estamos de volta com Saúde e Bem-Estar. Entrevista hoje com a doutora Lena Alencar, anestesiologista, do Grupo Especializado em Anestesiologia, sócia da doutora Ângela Sussumi, que já foi entrevistada também nesse programa, irá voltar brevemente. Doutora Lena, bem-vinda ao nosso programa, é um prazer revê-la nesta tarde de domingo. O pessoal em casa quer saber o que mudou modernamente na anestesiologia, o que recentemente foi descoberto, inventado, colocado no mundo da anestesiologia que facilitou o nosso trabalho como cirurgião e a aceitação do paciente como anestesia. Porque eu vejo muito, doutora, no meu consultório, os pacientes falando: doutor Cleiton, eu não tenho medo de operar, eu tenho medo da anestesia. Por que esse medo? Como amainar, como amenizar esse medo? Doutora, por favor, bom dia, boa tarde. Boa tarde, Dr. Cleiton, é um prazer estar aqui novamente com você. Na verdade, não é que tenha mudado, é que agora se está praticando mais, que é justamente a consulta pré-anestésica. Né? Certo. A consulta pré-anestésica sempre existiu, mas era uma coisa que não se fazia muito. E hoje, por ela se tornar obrigatória, nós começamos a ver que os pacientes eles procuram mais a gente antes de fazer a sua cirurgia. Qual é a importância dessa consulta pré-anestésica? É justamente tirar as dúvidas do paciente, amenizar a ansiedade, o medo desse paciente com anestesia. Porque, como você mesmo falou, o medo do paciente quando ele vai operar não é da cirurgia em si, e sim da anestesia. Né? Por conta de vários mitos que falam que anestesia, um paciente, olha, o paciente foi a óbito, o que aconteceu? Não, foi por causa da anestesia. Não se sabe nem a causa, na verdade, concreta, mas se joga essa carga nas costas do anestesiologista. Então, a consulta pré-anestésica ela é de fundamental importância hoje para um paciente que vai operar. É obrigatória. O ideal é que todo médico cirurgião encaminhe o seu paciente ao anestesiologista. E o que nós vamos fazer nessa consulta? Nós vamos conhecer o paciente, nós vamos examinar o paciente, nós vamos ver os exames desse paciente, vamos explicar para o paciente qual será a técnica mais adequada para esse paciente, né? As complicações que podem acontecer na cirurgia, na anestesia no caso. E isso faz com que esse paciente diminua essa ansiedade, diminua o seu medo, né? Porque a partir do momento que o paciente ele conhece aquele médico que vai estar do lado dele, acompanhando, olhando por ele, né? Cuidando dele, porque na verdade o anestesiologista ele cuida do paciente. Para o médico cirurgião, no caso para vocês, terem essa tranquilidade, terem essa paz para operar. Então, é isso que eu acho que está mais evidente hoje, essa mudança, que é justamente a vinda do paciente até nós, antes do procedimento cirúrgico.
Muito bem, doutora, a sua resposta foi muito contundente, muito explicativa. Baseado em que a senhora afirma que a consulta pré-anestésica é obrigatória? Existe uma normativa do Conselho Federal, da Sociedade de Anestesia, baseada em que a senhora diz que é uma obrigatoriedade? Na verdade, a nossa sociedade, a Sociedade Brasileira de Anestesiologia, ela já pregava isso, né? Que tem essa obrigação. Nós temos normas, nós temos leis que nos regem que isso é obrigatório, né? Assim como é obrigatório você ir num ambiente operar que tem o mínimo necessário para a sua segurança. Então, isso faz parte da segurança do paciente. Então, e o próprio Conselho Federal de Medicina também nos obriga a isso. Então, existe uma normativa do Conselho Federal de Medicina orientando que antes de qualquer cirurgia, que tome anestesia, que seja feita, então, a consulta pré-anestésica. E, doutora Lena, existem medicações pré-anestésicas que vocês fazem naquele momento que o paciente está ali, que chama as medicações preemptivas ou pré-anestésicas. Essas medicações, elas tiram um pouco dessa memória, dessa ansiedade, desse medo, porque muitos pacientes chegam no leito e falam: doutor, eu nem me lembro de ter conversado com o senhor, mas já conversou comigo. Então, qual é a rotina? Por exemplo, quais são os tipos de anestesia, os 3 principais tipos de anestesia que existem, ou 4 tipos principais de anestesia, para só explicar para o telespectador, desde a anestesia local e tal, etc., para definir isso aí. Na verdade, assim, antes da gente entrar nisso, eu quero só voltar um pouquinho para falar da anestesia, da consulta pré-anestésica, que ela é obrigatória, ela é importante, porém existe um caso em que pode-se passar por cima disso, que são nas cirurgias de urgência e emergência. Perfeito. Neste caso, né, nós não temos como o paciente vir com a gente, porque ele tem que operar logo. Então, nesse caso, não há esta obrigatoriedade. Perfeito. Com relação a essas medicações, né, nós temos, hoje em dia, as medicações que nós fazemos, que são os sedativos, né, os ansiolíticos, como a gente fala, né, é justamente para você tirar a ansiedade, diminuir essa ansiedade do paciente, para que ele encontre um ambiente tranquilo. Porque ele vai chegar num ambiente onde praticamente ele só vai conhecer o cirurgião, né, e o anestesiologista dele. E algumas das vezes, nem o próprio anestesiologista que fez a consulta dele pré-anestésica é o mesmo que vai estar no momento deste ato. Então, essa medicação, ela faz com que esse paciente, ele encontre um ambiente para ele se sentir mais calmo, mais relaxado. Assim, um paciente que é hipertenso, que já está nervoso, né, aquela pressão já começa a aumentar, e isso faz com que melhore até esta situação. As medicações preventivas, como o senhor mesmo falou, são medicações que é para nós evitarmos, né, diminuirmos alguns sintomas, como náuseas, vômitos, dor, né, no paciente. Então, isso tudo é feito no momento que nós terminamos de fazer aquele ato anestésico das medicações anestésicas para o paciente entrar na indução da anestesia, nós já começamos a fazer isso. Que é para quando esse paciente pós, né, anestesia e pós-cirurgia, não tenha esse desconforto desses sintomas que eu acabei de relatar. Nós temos vários tipos de anestesia, né? Hoje nós temos uma gama muito grande, anestesia local, anestesia regional, anestesias gerais, que isso vai depender de quê? A escolha dessa anestesia. Primeiramente, do tipo de cirurgia que nós vamos está anestesiando, né? A técnica da cirurgia é de fundamental importância para a minha escolha da minha anestesia. E eu tenho que combinar, existem técnicas também que eu posso utilizar, por exemplo, uma anestesia para uma colestectomia. Se eu estiver num ambiente em que eu não tenho um recurso melhor para fazer uma anestesia geral, posso fazer uma radioanestesia. Colestectomia convencional, convencional, né? A não corte. vítreo-laparoscópica, porque hoje as cirurgias vítreo-laparoscópicas elas já são padronizadas anestesia geral. Doutora, deixa eu explicar para o telespectador que a videocolestectomia é a retirada da vesícula biliar, aquele órgão que fica aqui embaixo da costela, próximo ao fígado.
tá? Colestectomia, ela pode ser feita de duas maneiras. A corte, é o que a doutora está falando de colecistectomia convencional, essa pode ser feita com anestesia regional, que são os bloqueios, a ráquia, a peridural, e a cirurgia colestectomia videolaparoscópica, o pessoal chama erroneamente cirurgia a laser, pelos buraquinhos, pelos furinhos. Essa tem que ser com anestesia geral, que a doutora agora vai detalhar para nós entendermos, ok? Bom, então essa escolha, ela é de comum acordo entre o anestesiologista e o cirurgião. E o paciente. Né? E o paciente. O paciente, ele também tem essa liberdade de escolher. Ele pode chegar para mim, eu posso dizer, olha, você vai fazer uma cirurgia, né? Uma colestectomia, como o doutor falou, que é a retirada da vesícula, a corte aberta, e você tem esses dois tipos de anestesia. Doutora, eu não quero, eu quero essa. Ele tem esse direito de escolha, tá? Porém, eu vou explicar para ele o que é mais seguro, o que é melhor. Se eu achar que a técnica também que ele escolheu não é adequada e faz com que ele corra riscos, aí eu vou ter que optar pela técnica de melhor segurança para ele. Na anestesia geral, é justamente aquela anestesia em que o paciente, né, tem muito medo, porque ele fala assim, doutora, eu tenho medo de dormir e não acordar. Porque o fulano, o ciclano, ele não acordou mais, doutora, ele não saiu mais dessa cirurgia. E hoje, gente, a anestesia geral, ela é a anestesia mais segura que existe. Com a evolução da medicina, né, as drogas, as medicações também evoluíram. E hoje nós temos medicações muito seguras. E o paciente sob anestesia geral, ele é um paciente que ele está totalmente entregue, como eu digo, realmente para a gente. Ele está totalmente monitorizado, ele está seguro, né? E o que é de fundamental importância e que vocês precisam exigir para o seu médico cirurgião? A presença do seu anestesiologista na sala, do início ao fim do seu procedimento. O anestesiologista, ele é aquele médico que ele é o primeiro a entrar na sala e o último a sair. E se ele estiver do lado do seu paciente, né, qualquer coisa que aconteça, porque complicações, sim, né, pode ocorrer, né? Pode ocorrer, e se ele estiver no momento, ele vai perceber, porque sempre dá um aviso, né? E aí ele percebe isso e ele vai conseguir reagir àquele estado que o paciente pode estar passando, ou uma taquicardia, ou uma parada cardiorrespiratória, né? E se ele estiver naquele momento do lado do seu paciente, cuidando do seu paciente como deve estar, muitas das vezes ele consegue resolver o problema. Então, muito bem, a gente está aqui falando com a doutora Lena, anestesiologista, explicando para você em casa, detalhando para você em casa, retirando esses mitos, esses medos que nós temos da anestesiologia. Não só os leigos, qualquer pessoa sempre tem medo de tomar uma anestesia geral e não acordar mais. Mas hoje a doutora Lena está explicando a segurança, os protocolos que são exigidos, os materiais muito tecnológicos que todos os hospitais têm que ter para o mínimo do anestesiologista trabalhar. E eles têm uma sociedade muito forte que cobra muito isso e eles têm uma formação muito boa no Pará. Então, voltamos daqui a pouco para continuar a nossa conversa, o nosso bate-papo esclarecedor para você em casa com a doutora Lena. Aguarde, voltamos daqui a pouco. Olá, meu nome é Ismael, sou da loja Polo K. Quero apresentar a vocês aqui a nossa loja, que tem uma proposta muito legal, que traz toda a elegância dos campos de polo para as ruas. A nossa loja se encontra no Shopping Boulevard e também no Shopping Grão-Pará. Nós trabalhamos com diversos tipos de confecção masculina, infantil, feminina. Nossa confecção masculina se divide em alguns modelos de polo, como polo básica, polo jogador. Nós temos também polo fit. Nós trabalhamos com a confecção feminina, nós temos vestidos, temos polo básica também. Nós temos aqui também as nossas polos jogadores. São polos super bonitos, com ótima qualidade, bordados, né? Que são polos que remetem às camisas dos times de polo, né? Vou mostrar para vocês aqui um pouquinho do nosso produto, das nossas coleções. Nós temos aqui, ó, nossa coleção feminina, tem diversas cores, vários modelos.
vários tipos de tecido, tipo de algodão. Nós trabalhamos com a malha piquê, com a malha de algodão liso também. Temos aqui vestidos, né? Tanto infantil quanto, né, tal mãe, tal filha. Trabalhamos aqui também com a nossa confecção masculina, nós temos polo com estampas e polos básicas também. Nós temos aqui esse drive também, ele é em couro, todo em couro, super moderno, azul royal, na cor do verão aí, é uma cor que está bem presente na moda, super confortável, uma palmilha dentro de poliuretano, é muito, muito confortável mesmo, nossos clientes adoram. Quero convidar você para visitar aqui a nossa loja, você conhecer um pouquinho dos nossos produtos. Agora para o final do ano vem muitas novidades, muitas polos com preço promocional, tá bom? Para você dar um ótimo presente para a pessoa que você gosta, para essa pessoa querida. Nós nos encontramos em 2 endereços, aqui no Boulevard, no 4º piso do shopping, e lá no Shopping Bosque Grão-Pará, também no 2º piso. Você é sempre bem-vindo aqui na nossa loja. Nós estamos sempre com novidades, aguardamos você. Estamos de volta, Saúde e Bem-Estar, com o Dr. Cleiton Alencar, nessa tarde de domingo, falando com você em casa sobre anestesiologia, tirar, esclarecer essa nuvem que tem sobre o mito, o medo da anestesia. Estamos recebendo a doutora Lena Alencar, minha queridíssima esposa, parceira, colega de trabalho, é anestesista do nosso grupo e ela faz anestesia dos nossos gordinhos e hoje está aqui esclarecendo para você todos os mitos sobre anestesiologia. Doutora Lena, minha querida, nós queríamos esclarecer, detalhar os tipos de anestesiologia. Por exemplo, vai se operar de varizes, vai se operar de hemorroidas, vai se operar de hérnia inguinal convencional, a corte. Qual é o tipo de anestesia? Vai fazer uma videocolestectomia? Qual é o tipo de anestesia? Quais são as diferenças? Para anestesia, para cirurgia, como você está falando, hérnia inguinal, a corte, hemorroidas, né? Nós temos 2 tipos de anestesia que se praticam mais, que são as anestesias regionais, que é a raquianestesia ou a peridural, que são aquelas anestesias nas costas, que muitos falam também que é um mito, que dizem, doutora, depois que eu fiz aquela anestesia, eu fiquei com muita dor na coluna, nunca mais eu fui o mesmo. Então assim, gente, isso é um mito, porque na verdade a raquianestesia é uma agulha fina, é da finura de um fio de cabelo praticamente. E não vai trazer nenhum trauma a ponto de lesar uma coluna, né? Então isso é um mito, que se fala muito sobre isso. Outro mito, a pessoa diz assim, doutora, eu já fiz 10 anestesias, não tem problema? Não, gente, vocês podem tomar 1001 anestesias. As anestesias não se acumulam no corpo de vocês. Logo após a anestesia, depois de um tempo, elas são absorvidas, elas somem, acabou. Você pode tomar no outro dia uma nova anestesia se precisa. Enquanto a doutora está falando, nós estamos acompanhando aqui, o Neto vai pegar um vídeo sobre raquianestesia. Pode continuar falando, doutora, que o Neto vai focalizar. Aqui vocês vão ver uma raquianestesia. A raquianestesia é uma anestesia regional, como eu falei, né? Loco regional, onde você senta o paciente e você faz uma limpeza, uma asepsia. Você limpa, né? Como aqui o médico está fazendo, ele está fazendo uma asepsia, limpando as costas do paciente para tirar qualquer sujeira, né? Que tenha nas costas para não levar nenhuma infecção. Bom, após isso, nós fazemos uma anestesia local. Usamos uma medicação, geralmente se faz com xilocaína. Você faz um botãozinho anestésico, que a gente chama. Uma agulha de insulina. Com uma agulhinha de insulina bem fininha, você injeta e faz um botãozinho. Para que isso serve? Para na hora de você introduzir a sua agulha de
raquianestesia, o paciente não sentir a dor desta punção. Na verdade, é como se fosse uma picadinha de uma formiguinha. Eu sempre brinco com meus pacientes, olha, é igual uma picadinha de formiguinha cabeçuda, né? No momento que você faz toda essa limpeza, você vê que ele está colocando um campo, né, para proteger, para que nada mais suje ali, para que tudo ocorra de maneira bem limpa e adequada, como deve ser. Quando você coloca esta agulha de raquianestesia, você vai ter que atingir um espaço onde vai sair um líquido chamado líquido encefalorraquidiano, que é o LCR, e este líquido me diz que eu estou no espaço adequado para injetar a minha medicação. Após esse líquido aparecer, essas gotinhas vão aparecer, elas pingam, né? Ele tem que ser bem clarinho, porque se ele tiver com uma cor que não seja incolor, você não pode injetar nenhuma medicação, porque isso pode avisar que o paciente está com algum problema, alguma infecção, né? Então você faz essa sua medicação. No momento que você injeta esta medicação, esse anestésico neste espaço, o paciente ele começa a sentir um formigamento, ele começa a sentir como se fosse uma sensação de cãibra, ele vai adormecendo o corpo dele. Esta é a função da anestesia. O corpo daquela parte para baixo. Da parte que eu fiz, do momento aonde eu fiz o meu espaço, para baixo, ou às vezes um pouquinho mais para cima, ele fica anestesiado. Ele perde completamente a sensibilidade. Tanto ao toque, como a dor, como o calor, o frio, ele não tem mais essa noção. E muitas das vezes isso é importante, por isso que aquela consulta pré-anestésica que eu falei é importante, porque a gente explica isso para o paciente. Porque às vezes o paciente ele pode não estar sedado, por exemplo, um paciente que vai fazer uma cesárea, eu não posso sedar este paciente com aquela medicação que eu falei que é um ansiolítico, porque senão eu faço com que o bebezinho daquela criança, daquela pessoa também cede, e isso não é bom. Então, ela vai estar totalmente consciente nesse momento da anestesia. E se eu explicar para essa paciente, ela não vai ficar nervosa, porque às vezes o paciente sente-se inseguro, nervoso. Doutora, eu não estou sentindo as minhas pernas, eu não estou conseguindo levantar. É normal, gente. Isso faz parte da anestesia, da raquianestesia. Dura quanto tempo, doutora? A média, dependendo do meu volume, da minha quantidade, né? Eu posso ter uma média, eu já fiz raquianestesias que duraram até 5 horas. Certo. Assim como tem hack que pode me durar meia hora. Dependendo do procedimento, do meu volume, entendeu? Então, eu posso dosar isso daí de acordo com o que o meu cirurgião vai fazer, o tempo cirúrgico. Certo. Por isso que é importante, na nossa equipe... E quando acaba a anestesia, o movimento da perna volta ao normal? Não. Essa droga, essa anestesia, ela é metabolizada totalmente, expulsa do organismo, não fica resquício, nenhum sinal, nada? Não. Normalmente... Após o ato, assim que se termina a anestesia, depois de 2, 3, 4 horas, depende muito de cada paciente, esta droga é totalmente metabolizada, ela sai totalmente do organismo e volta-se tudo normal. O paciente sente as pernas, levanta. Uma coisa que é muito importante na raquianestesia é que um paciente que ele é submetido a este procedimento, ele precisa manter um repouso. Né? Em média, a gente pede para esse paciente só realmente se levantar após estar totalmente sentindo suas pernas, voltando os movimentos completos. Por quê? Porque evitar uma complicação chamada cefaleia pós-raque, a dor de cabeça. Alguns pacientes, eles podem evoluir com uma dor de cabeça muito intensa. Talvez algum de vocês até se lembre agora eu explicando isso. Como é que é essa dor de cabeça? Essa dor de cabeça ocorre porque na hora que você faz essa anestesia, você cria um canalzinho, você cria um pertuito, um caminho. Então, doutor Cleiton, ele forma esse caminho, né? E esse caminho, ele precisa de um tempo para se fechar. Certo. Com alguns pacientes demora mais, outro menos, então com esse movimento, se ele não tiver esse repouso, demora mais, esse líquido é como se ele fosse extravasando, vazando. E dá a cefaleia. E dá essa dor de cabeça intensa. Perfeito. E qual é a característica dessa dor de cabeça? Não é uma dor de cabeça que quando ele senta, o paciente fica nesta posição que nós estamos aqui, ele sente uma dor de cabeça intensa, como se a cabeça fosse explodir. E o tratamento? Doutora? E ele deita, a dor de cabeça passa. Certo. Nós temos 2 tipos de tratamento para isso. Ou podemos tratar com repouso absoluto no leito, né, com medicações para dor de cabeça, para melhorar, ou uma técnica chamada blood patch,
que é o quê? Você leva esse paciente novamente para a sala de cirurgia, para o bloco cirúrgico, você colhe sangue deste paciente e injeta ao nível da onde você fez a sua raquianestesia. Só queremos explicar que você fique tranquilo, esse é um programa que tem que esclarecer os prós, os contras, falar toda a verdade, tirar os mitos. Isto é uma complicação raríssima em raquianestesia. Acontece 1 milhão de raquianestesias para acontecer uma complicação dessa. Então é muito raro. Com a evolução das agulhas mais finas, esse pertuito na coluna se faz menor, portanto o risco de evoluir com cefaleia pós-RAC cada dia que passa é a menor. Então fique tranquilo, é porque nós temos que falar todos os detalhes da raquianestesia e das suas complicações, tá bom? Tudo bem, doutora, podemos prosseguir. E o que é importante, como você mesmo está falando, é que com essa evolução da medicina, antigamente as agulhas utilizadas eram agulhas muito grossas. Hoje, como eu falei no início, é um fio de cabelo, então realmente isso aí diminui muito ainda a chance, né, de se ter esse tipo de complicação, né, E a peridural, doutora? A peridural, né, é uma técnica também que você faz nas costas do paciente, em que você bloqueia o nível que você vai querer fazer a sua cirurgia, e ela não tem tanto essa perda dessa sensibilidade motora, né? Às vezes o paciente, ele sente o movimentar das coisas, não sente a dor, mas sente o movimentar das coisas. E a peridural também, né, se atingiu o espaço subaracnoide, que vai sair esse LCR, também pode ser. É assim, olha, gente, aqui está um espaço, né, onde passa o líquor. É assim. E aqui tem é mais ou menos isso. É só para eles explicarem que tem um espaço na coluna, é furado isso aqui. A raquidural, anestesia aqui dentro. E a peridural, onde é que é, doutora? Fora. Mais fora. É aqui fora. Então aqui tem uma camada e aqui tem o tubo onde passa o líquor. A RAC perfura isso aqui. Como é o nome disso aqui, doutora? RAC meninge. Furou a RAC meninge nesse espaço. Membrana subaracnoide. Furou isso aqui nesse espaço, vai ser feito anestésico, é a raquianestesia. A peridural é no espaço peridural. Exatamente. Né? Que é um espaço que não antes desse outro espaço. Então, assim, mas são técnicas, gente, seguras. A gente está, como o Dr. Cleito está falando aqui, esclarecendo, tirando as dúvidas, né? Muitas que existem. E se a gente ficasse aqui o dia inteiro, a gente ia ter muitas outras dúvidas. Mas fiquem tranquilos, né? Que graças a Deus hoje, com a evolução da medicina... Então, assim, eu queria agradecer a doutora Lena, desculpa lhe interromper, nosso programa vai se encerrando, a gente fica muito feliz de receber uma profissional de garbo e elegância como a doutora Lena para falar com muita simplicidade, mas com muita profundidade, com muita complexidade, desse mito que é a anestesiologia. Então, veja você em casa que hoje você aprendeu, hoje você viu que a anestesia não é um bicho de 7 cabeças, que o anestesiologista estando do teu lado, com o anestesiologista estando orientando você na consulta pré-anestésica, você vai entrar com toda a segurança, com todo o preparo, e o ideal é que você converse muito bem com o seu cirurgião, com o seu anestesiologista, para você saber o seu procedimento. Isso traz segurança para você. Eu fico muito feliz de entrar na sua casa nesse domingo à tarde, muito agradecido, estamos começando 2016 com toda a força, com muito Deus no coração, muita fé, um beijo, até domingo que vem, muito obrigado pela sua companhia.